Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que o mercado respondeu exatamente o que a gente mostrou como maior probabilidade. Então, no vídeo de hoje, eu venho trazer aqui um alinhamento para você que assistiu o vídeo anterior e quer saber quais são os próximos passos no mercado. Sou Daniel Piaia, hoje pela Tríade, venho trazer esse vídeo especial, que é uma continuidade da análise que a gente fez anteriormente. Então, sem muita enrolação, vamos partir aqui para o nosso gráfico. Lógico que a gente vai sempre narrar um mensal. Bitcoin mensal, perdemos aqui o fundo anterior do mensal, ainda não temos tendência de baixa. Por quê? Temos o nosso topo aqui ascendente e agora estamos buscando aqui um fundo descendente. Descendente é o anterior. Nossa tendência de baixa ainda está intacta, porém temos um movimento muito acentuado aqui de queda, onde mostrou que os touros perderam aqui boa parte dessa movimentação, principalmente na perda desse fundo anterior. Então, o que a gente precisa entender? Como está essa pernada aqui? No vídeo anterior eu narrei tudo, então já com essa introdução sobre o mensal, vamos partir aqui para o tempo gráfico que definiu o movimento anterior. Estávamos nessa movimentação de preço aqui, ó, buscando um pivô de alta no 4 horas. E foi exatamente o que aconteceu. Rompemos o topo anterior, montamos um fundo ascendente, ó, na metade do caminho. Isso mostrou aqui que touros se desgastaram ao tentar continuidade nessa movimentação para cima, fizeram aqui um rompimento sem continuação. Esse rompimento totalmente sem continuação fez com que o preço furasse o fundo ascendente anterior. E agora o que a gente busca? Buscamos aqui um fundo e depois, provavelmente, uma tendência de baixa aqui. Por quê? Aí a gente entra com a nossa ideia fractal, com a nossa mentalidade de trader de alto nível. Nosso semanal, ele com esse fundo que ele fez, agora ele busca um topo. E é natural que ele busque um topo descendente, porque ele está numa tendência de baixa. Então pode ser que esse ponto aqui do gráfico seja o topo descendente do semanal. Mas vejam que nesse momento do preço aqui, ó, é o que a gente está vendo como maior probabilidade, mas ele não está acontecendo de fato ainda. Muita água para rolar. E aqui, se a gente tiver um olhar bem adequado, aqui ajustado, a gente vê que o preço está lateral, nesse range. E se a gente entrar aqui nos tempos menores, principalmente 4 horas, olha só como é que realmente ele está muito lateralizado aqui. E novamente, lá no semanal, a gente vai ver se isso aqui vai montar um topo descendente para que talvez venha um pivô de alta, porque o mensal busca um fundo, ou simplesmente é a continuidade da tendência de baixa, que é natural também. Não tem nada forçado aqui, não tem nenhuma manipulação no preço. Isso aqui são as pessoas que estão fazendo essa negociação aqui, a coletividade em massa que está trazendo essa movimentação para a gente. Então, com a mentalidade correta, você consegue ver isso com a imparcialidade necessária para você poder fazer suas entradas. Estávamos no 4 horas, vimos esse pivô acontecendo em tempo real. Então, no nosso vídeo anterior, era uma probabilidade e foi atendida. Agora já dei a deixa para vocês que a probabilidade é uma possível continuidade da tendência aqui, na verdade uma inversão da tendência de alta para baixa, porque o diário precisa construir um topo e esse ponto é o que a gente está olhando para isso. Então, com esse alinhamento, o que tem nessa movimentação aqui? Vamos investigar se já temos aqui um fundo aqui no 4 horas. Deixa eu marcar novamente aqui, ó. Favorece a nossa leitura. Vamos ver se temos aqui um fundo no 4 horas. Então vemos aqui, ó, que ainda não temos esse fundo no 4 horas, porém, o 1 hora ele está com essa possível tendência se formando aqui, ó. Vejam que estamos em tendência de baixa, desde esse ponto aqui, ó, tendência de baixa. Agora, talvez o preço faça essa tendência de alta. Mas ainda é muito cedo para a gente ver isso acontecer. Vamos ver aqui nos tempos menores. O que a gente pode olhar aqui que a gente pode olhar aqui numa hora ainda? É que o preço se distanciou relativamente do fundo, chegou aqui próximo do topo anterior, ó,
mas agora ele está exatamente no meio do caminho aqui. Então, a gente precisa entender se realmente temos essa pernada aqui do 1 hora ou se ainda está em formação esse fundo aqui do 1 hora. Quem vai dizer para a gente é o 15 minutos. 15 minutos tem aqui tendência, ele fez uma tendência de alta, ó. Tem uma tendência de alta, então temos fundo do 1 hora. Possivelmente aqui, ó, estamos formando o topo do 1 hora, com essa movimentação aqui. Vamos só analisar aqui um ponto específico do preço para entender se realmente, ó, não rompemos o fundo anterior ainda, então touro segurando. Nesse ponto do preço aqui é interessante a gente ter o nosso radar muito bem, uma frequência do radar muito bem atualizada, porque se touros evitaram um pivô de baixa numa construção de um topo aqui, de qualquer tempo gráfico, quer dizer que eles podem estar fortes para levar o preço para cima novamente. Até porque essa pernada aqui numa hora foi uma pernada forte. Então essa correção aqui que está acontecendo nesse momento ainda não é uma correção saudável para que ursos consigam levar o preço mais para baixo ainda. Então, se touros evitarem que essa tendência de baixa aqui no 15 minutos se forme, é um bom sinal para que o preço vá mais para cima. Pega essa dica aí que é bem interessante para você que já segue nossos vídeos. E é exatamente o que a gente está vendo nesse momento aqui, ó. Preço tentando formar aqui registros de preço para tentar levar mais para cima. E as barreiras no preço? A barreira principal, com certeza, é esse ponto aqui do gráfico. E a gente pode marcar também esse agora, ó. O ponto aqui foi uma resistência ainda longe de um evento, mas nesse momento aqui, ó, temos esses 3 pontos. Esses 3 pontos são os principais que eu marquei para vocês aqui. Porque exatamente o rompimento da máxima do 4 horas, que o preço não foi para cima, que é um evento dentro de um tempo gráfico. Tem um outro evento que se formou após o rompimento sem continuação e uma região de resistência, onde está repleta de ursos aqui. Então a gente aguarda essa formação do topo aqui do 1 hora, nesse momento. Então o preço nesse momento está montando o topo do 1 hora para talvez inverter a tendência. Vamos lá. Agora a gente vai para Ethereum. Vamos atualizar aqui nossa visão de Ethereum, que também estava dentro do 4 horas. O nosso preço do nosso vídeo anterior estava tudo dentro do 4 horas. Ethereum, será que conseguiu montar o seu pivô de alta? Vamos analisar aqui, ó. Ethereum não conseguiu montar o pivô de alta, como a gente tinha dito. Talvez Ethereum não tenha formação aqui dessa pernada aqui do 4 horas, mas vamos ver aqui a partir de 1 hora se tivemos tendência. Ó, não tivemos tendência aqui, ó. Muito difícil que aqui seja uma tendência de alta nesse trecho aqui do gráfico. Então, Ethereum mais fraco que Bitcoin nesse movimento aqui, né? Então, assim, Bitcoin conseguiu romper, Ethereum não conseguiu. E nesse momento do preço, a gente vê praticamente igual o que a gente olhou lá em Bitcoin, porque eles são muito correlacionados. Ethereum está aqui numa lateralização micro, podemos olhar talvez até aqui nos 5 minutos para ver que como essa lateralização micro está funcionando. Olha só, essa lateralização. O preço veio até esse patamar, montou aqui um fundo no 15 minutos, na hora de montar um pivô de alta para romper, não teve força, mas está nessa tentativa aqui ainda. Então, assim, muitos registros de preço estão impedindo que touros evoluam com bastante energia, que a gente veja aquele movimento que, assim, agora vai para cima de uma vez. A gente viu isso no micro, e o micro só serve para validar alguns tempos gráficos. Olha, esse ponto veio todo para cima porque já era esperado que ursos descansassem, touros pegaram o movimento para cima e na hora de executar um pivô de alta não tiveram competência. Por isso que a gente vê essa lateralização. Então percebam quantas informações vocês conseguem extrair aqui em poucos minutos. Então o Ethereum está nesse ponto do gráfico lateral. Estamos aguardando ainda talvez aqui um pivô de alta. Olha só como é que esse preço está
entre os eventos anteriores aqui dentro dos 5 minutos. Então percebam o poder de analisar fractalmente o mercado, como dá para a gente um leque de opções, uma visão muito ampla do que está acontecendo. Como que essa interpretação acontece quando a gente tem uma ferramenta de análise que é muito poderosa. Então o Ethereum está nesse ponto aqui do gráfico. Ethereum pode ir para qualquer canto aqui, mas como ele segue o Bitcoin, se o Bitcoin cair, que é o normal que aconteça por conta do topo de uma hora, não se esqueçam disso, é normal que Ethereum venha para baixo também. Ethereum é o segundo ativo com maior market cap dentro do mercado, mas ele segue o rei, que é o Bitcoin. É isso que tem para Ethereum. Vamos analisar agora Sol. Sol conseguiu montar o seu pivô aqui, ó, fez o seu fundo ascendente, montou o pivô, também muito parecido com o Bitcoin, e veio aqui encontrar uma barreira, tem uma barreira muito forte aqui, o preço não conseguiu subir, justamente porque teve esse rompimento sem continuação, rompeu o fundo anterior, a maior probabilidade aqui no 4 horas é montar um topo descendente em algum momento e vir mais um pouco para baixo. Nesse momento aqui em Sol, muito melhor olhar aqui numa hora, melhor olharmos aqui numa hora, que o preço está montando um suporte por conta de um evento anterior aqui, que foi justamente onde touros conseguiram se reunir, se agrupar para poder levar o preço para cima, criaram um fundo ascendente, foram para cima novamente, e depois rompimentos em continuação, veio tudo para baixo novamente. Nesse momento, montando um suporte. É um suporte ainda muito jovem para a gente dizer que realmente vai para cima. Não temos muitos indícios, diferente aqui do Bitcoin, de Ethereum, Sol está um pouco mais fraca, lutando para sair dessa região, mas se o rei for, todas vão, todas correlacionadas, né? Todas que estão aqui dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo intuito, né? Do mesmo, esqueci a palavra aqui, né? Da mesma energia de poder subir o preço para cima. A intencionalidade coletiva, ela vai junto no mercado. Então, assim, não é porque é Ethereum, não é porque é Bitcoin, não é porque é Sol, são as pessoas negociando. E o comportamento das pessoas são padronizadas. É muito difícil que a quantidade de pessoas que estão negociando aqui, elas tenham pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Então, assim, vai acontecer em Bitcoin, vai acontecer em Sol, vai acontecer em Ethereum. Porém, a quantidade de dinheiro negociado muda tudo. Bitcoin é muito mais consistente, a gente vê movimentos mais claros. Ao mesmo tempo, a gente pode ver isso em Ethereum, em Sol. Porém, o market cap manda muito. Bitcoin tem aí mais de 50%, então assim, mais da metade do mercado está em Bitcoin. Ethereum tem um pouco menos e Sol tem menos ainda, mas são moedas que têm um valor, né, agregado, e isso elas andam juntas dentro do mercado. Todas essas moedas ajudam a construir o mercado. Aqui em Sol, como está um pouco mais fraca esse movimento aqui, vamos entrar aqui no 15 minutos para ver o que está acontecendo. Ó. Sol, vale a pena a gente investigar um pouco mais esse movimento aqui, ó, para entender realmente se temos a movimentação esperada do preço aqui. Olha só, Sol aqui nesse ponto, como se parece muito com aquela análise que a gente fez de Bitcoin, ó, não rompeu o fundo anterior, precisa acontecer um pivô, é normal que aconteçam esses pivôs aqui em todos os tempos gráficos, né? Então a gente vai ver se isso aqui vai ser um pivô que vai construir aqui o topo ascendente de uma hora para depois a gente ver aqui o nosso fundo ascendente sendo formado. Então assim, muito parecido, esses ativos estão muito parecidos, muito correlacionados. O mercado em si ainda está em queda a partir aqui do Bitcoin, ó. Eu vou voltar em Sol lá, que eu estava aqui analisando o Bitcoin achando que era Sol. Vale a pena olhar aqui um pouco mais atentamente. São tantos ativos que às vezes a gente se confunde um pouco, ó. Então, assim, Sol estava mais fraca, eu vou fazer essa correção. Sol está mais fraca, não fez o pivô de alta do fundo de uma hora, conforme a gente tinha analisado, ou fez? Rompeu aqui. Aqui vale a identificação aqui nos 5 minutos.
5 minutos, ó. 5 minutos não fez, uma pernada para cima, diretão, não conseguiu ainda formar uma tendência de alta. Olha só que interessante. Foi bom esse errinho ter acontecido, ó, que fez a gente olhar aqui muito mais atentamente para Sol. Onde está a tendência de alta aqui em Sol? Preço vem, preço vem, faz esse movimento, faz esse movimento. Percebam que ainda não temos uma tendência de alta clara aqui, apesar desse rompimento. Então, o Sol ainda em tendência de baixa, tentando mostrar aqui, ó, com essa talvez com essa possível movimentação, essa triangulação aqui, uma tendência de alta. Mas segue o mercado. Bom, galera, nossa análise de atualização sobre o vídeo anterior termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam antenados no mercado. E a ideia é essa: a partir desse vídeo, a gente consiga linkar os próximos vídeos para vocês entenderem exatamente como se comportar diante de uma movimentação de preço, como fazer entradas. Aí o bicho pega. Por quê? Isso tem outras camadas dentro do nosso estudo. Que eu quero transmitir aqui para vocês essa liberdade de olhar o gráfico em vários tempos gráficos de uma maneira natural. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente. Aproveitem lá o nosso grupo do Telegram. Deixe o seu like aqui, deixe o seu joinha, faça um comentário aqui no YouTube. Ajude a que o nosso canal seja distribuído por mais pessoas aí, que mais pessoas consigam entender de uma maneira que ela fique independente, assim como vocês estão aprendendo também. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.